Amém, queridos. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Quero começar esse sermão dizendo a você que as circunstâncias complicadas da nossa vida muitas vezes trazem consigo a manifestação da providência de Deus no processo de renovação do nosso culto que deve ser entregue ao Senhor. Tempos difíceis, providência de Deus, manifestando que Deus quer renovação do nosso culto, manifestando que Deus quer uma oração renovada, manifestando que Deus quer uma nova e mais poderosa confissão de fé, de um coração transformado, de um coração lapidado pelas dificuldades da vida. Manifestação da providência de Deus que espera de nós uma declaração renovada de louvor na presença do Senhor. Vem comigo até o Salmo de número 57. Assim que você encontrar o Salmo 57, coloque-se em pé. Salmo de número 57. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Um hino de Davi, quando ele fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Eu cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e a harpa. Eu quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Permita, ó Deus, que ela seja ensinada, ó Deus, como deve ser. Fortalece o teu povo, ó Deus, por meio desse texto. Santifica-nos, ó Deus, a todos nós, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e da verdade virá a santificação das nossas almas. Ilumina os nossos passos, o nosso caminho, Deus, e dá-nos que alcancemos coração sábio e santo diante do Senhor. É em nome de Jesus, papai, que oramos. Amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Salmo de número 57 deve ser cantado segundo a instrução de Davi com uma melodia dita por ele mesmo como a melodia não destruas. Esse é um dentre outros 3 salmos que devem ser cantados com esta melodia não destruas. Junto com o Salmo 57, o Salmo 58
deve ser cantado também com essa melodia. Salmo 59 também acompanha esta mesma melodia, e o Salmo 75, mesma melodia, não destruas. Talvez isso deve indicar para o salmista, ou para o líder do canto, né, no templo, que este Salmo 57 faz parte de um grupo de salmos que tem a mesma melodia. Talvez seja só uma especificação de sonoridade. Olha, os 57, os 58, os 59 e os 75, cantem eles num grupo com a mesma sonoridade. E talvez esta sonoridade que era entoada ali, seja uma sonoridade que indique um tom mais calmo, indicando perdão. Talvez seja essa a ideia que esteja aí. Talvez também seja a ideia de que este salmo faça parte de um grupo de salmos também, que indique que este Salmo 57, 58, 59 e o 75 são salmos cujo contexto histórico aponta para o tempo em que Davi teve a oportunidade de destruir Saul, mas não o fez. Pode ser que seja um grupo de salmos que indica, então, apenas um contexto histórico. Seja como for, parece que são essas as possibilidades que estão diante de nós. Um salmo de súplica, é verdade, mas ele é um salmo também que traz consigo um teor grande de confiança no Senhor. Um salmo onde o salmista está passando por um momento difícil na sua vida, e ele então, na sua súplica, no seu lamento, ele também vai expressar confiança no Deus que por ele tudo executa. Um salmo, então, que nós poderíamos ter, sem sombra de dúvidas, então, como um salmo de confiança também, que indica aí o tempo em que Davi foi fugitivo de Saul, ok? Esse salmo talvez tenha sido escrito em duas épocas da vida de Davi. Duas são as possibilidades. A primeira possibilidade é a possibilidade que está em 1 Samuel, lá na altura do capítulo 22. Essa é a primeira possibilidade que nós temos diante de nós. Nesse contexto de 1 Samuel 22, Davi está na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Outro contexto possível para o nosso salmo é aquilo que está então em 1 Samuel, no capítulo 24, que é um outro momento em que Davi está fugindo então de Saul, e ele está escondido em uma caverna em uma região desértica chamado En-Gedi, e nesta caverna está com Davi também 400 homens, e Saul, querendo aliviar o ventre, entra nessa caverna onde Davi está escondido no fundo, então, com 400 homens. Eu já disse a vocês do porquê, do motivo bíblico do narrador ter colocado para nós, olha, Saul, o grande rei de Israel, sentiu vontade de ir até o banheiro, ok? Sentiu um aperto na barriga, queria um banheiro, e entrou na caverna onde Davi estava escondido no fundo. Primeiro, com Deus, querido, não existe, coincidência. Deus constrói o nosso caminho. Saul agora está dentro da mesma caverna na qual estão os homens que ele queria matar. O que, biblicamente e teologicamente falando, o narrador quer passar para nós é o seguinte: meus irmãos, se Deus não nos proteger nas necessidades mais básicas da nossa vida, nós perdemos a vida. Saul está ali, aliviando o ventre. No final da caverna está Davi. Chega até perto dele, corta ali um pedaço da sua roupa e ele nem percebe. Poderia ter morrido enquanto fazia as suas necessidades. É isso que o narrador quer dizer para nós. Querido, se Deus não proteger você, se Deus não me proteger,
enquanto nós executamos e fazemos as coisas mais simples, mais triviais, mais banais da nossa vida, nós perdemos a vida. São esses dois os contextos possíveis que nós temos então diante de nós, e eu acredito que o contexto possível, apesar de haver discordância, é o primeiro contexto. 1 Samuel capítulo 22, ok? Nós vamos assumir esse contexto como o contexto do Salmo 57. Nessa época, Davi tinha fugido da cidade de Gate, cidade dos filisteus, cidade de onde vinha o grande e poderoso gigante Golias, que Davi tinha então derrotado dos filisteus. Davi então, querendo fugir do exército de Saul, foge então para a terra dos filisteus e lá busca então abrigo com o rei Aquis, ok? É nessa circunstância que Davi então vai se fazer de louco, deixando espuma cair pela sua barba, então se lançava por entre as portas e umbrais das pessoas, e o rei então manda que o povo expulse Davi da sua terra. Quando Davi é expulso de entre os filisteus da terra de Gate, ele procura um novo local para se proteger. E ele vai então para uma região que nós chamamos de a região de Adulão. Ok? Essa é uma região que fica numa colina, então Davi ele está buscando refúgio em um local mais alto, né? De onde ele pode, deste local, ver todo o vale, uma parte da cidade de Israel, uma parte da região da Palestina também pode ser vista a partir da visão ali de Davi. Davi tinha uma visão privilegiada de onde ele estava então escondido. Era possível ver então as tropas de Saul vindo na direção dele lá embaixo. Era um vale, então ele olhava e via a tropa vindo a cavalo, a pé lá embaixo, subindo na direção dele. Ele conseguia então fugir na direção contrária, na direção então do deserto. Nessa região, queridos, foram contados pela arqueologia mais de 100 cavernas, buracos e poços. Mais de 100. De tal maneira que é impossível você viajar hoje até Israel e ser apontado com precisão. Olha, foi nessa caverna que Davi se escondeu. Isso é impossível. Há muitas cavernas ali. O que nós sabemos é que com certeza era uma caverna grande, porque estavam com Davi 400 homens que se juntam a ele nessa época, no contexto do capítulo 22, então. Estavam com ele estes homens, indica então que essa caverna na qual ele se escondeu não era uma caverna pequena, era uma baita de uma caverna então, ok? Pastor, por que todos esses dados são importantes? Tem muito ensino aqui. Muito, para a minha e para a sua vida. Primeiro ensino, queridos, de todo esse contexto histórico que envolve o Salmo 57. Quando Davi estava nessa caverna, ele já tinha sido ungido rei de Israel, já tinha derrotado o gigante Golias, as mulheres estavam cantando, olha, Davi matou milhares. Saul então com o coração enciumado agora se lança para matar Davi, que já tinha nessa época sido ungido rei. Ok? Davi então está fugitivo de Saul, alguns dizem mais de 10 anos, outros chegam então a um contexto de 20 anos em que Davi esteve fugindo. Seja como for, Davi foi ungido rei, porém não assumiu o trono imediatamente. Sabe por quê? Porque Davi precisava ser preparado para o trono. Não assumiu imediatamente, porque precisava ser preparado para o trono. E uma das formas que Deus utilizou para preparar Davi para assumir o trono é a perseguição do seu sogro Saul. Sabe o que isso nos ensina?
que muitas vezes Deus tem coisas grandiosas preparadas para os seus filhos. Mas antes que alcancem essas coisas grandiosas e fabulosas que Deus tem para eles, é imperativo serem antes preparados para elas. Passarem por um período de tribulação, por um período de desconforto, por um período de perseguição, por um período problemático, a fim de que seu espírito, seu caráter seja lapidado para alcançar aquilo que Deus tem para eles. Essa é a primeira coisa que esse contexto nos ensina. A segunda coisa que nós podemos aprender, quando nós olhamos para o Salmo 57, é que as coisas não tinham melhorado para Davi. As coisas não tinham mudado. Elas continuavam exatamente da mesma forma. Davi continuava sendo perseguido de forma implacável por Saul. Nada mudou. O seu canto, o seu hino, o seu salmo expressa confiança no Senhor, mas nada mudou ainda. Sabe o que nós aprendemos aqui? Presta atenção, querido. Davi não é do tipo de pessoa que espera as circunstâncias mudarem para louvar e servir ao Senhor. Ele é um homem que, independente das circunstâncias, das situações, das adversidades da sua vida, ele manifesta a sua confiança no Senhor e continua servindo ao Senhor, independente das circunstâncias que cercam a sua vida. Muitos de nós, às vezes, amados irmãos e irmãs, esperamos, às vezes, um filho retornar para então servirmos ao Senhor. Um filho, às vezes, sair das drogas, um novo emprego aparecer, e então nós vamos servir ao Senhor. Uma nova oportunidade de negócio, e então nós vamos servir ao Senhor. Uma nova oportunidade aqui, ali, lá, talvez eu passar na faculdade, então eu vou servir ao Senhor. Talvez, pastor, depois que a minha esposa se converter, então nós vamos juntos servir ao Senhor. Talvez, pastor, depois que o meu marido passar por este problema, então nós vamos vir e vamos servir ao Senhor. Davi está olhando para mim e para você e está dizendo, olha, o pensamento bíblico, ele está na contramão disso. Você sirva ao Senhor e sirva ao Senhor agora. Não espere o momento certo, o momento apropriado. O momento certo e apropriado é agora, como foi lido pelo pastor Hernani aqui na confissão. Agora é tempo de buscar o Senhor, agora é tempo de se render ao Senhor. Quem sabe se amanhã, se daqui meia hora nós estaremos vivos. Talvez você tenha visto, essa semana correu um vídeo na internet, estava nos canais ali de comunicação, a mãe ali naqueles lugares onde faz exercício, esqueci o nome, pastor, né? Na academia, a filha do lado ali, 5 minutos, não deu 5 minutos de vídeo, a mãe conversando com a filha, de repente a mãe inventa de sentar em um dos aparelhos e levantar um peso de 180 quilos. Ela levantou, mas não conseguiu voltar e colocar aquele negócio no gancho. E aquilo desceu sobre o pescoço dela. A filha dela, olhando para ela ali, ela morreu. Não deu 5 minutos. Ela estava falando com a filha dela 2, 3 minutos atrás. Quem sabe, se essa mãe não tinha dito, às vezes, aquilo que os pastores e os presbíteros e os diáconos escutam com frequência. Olha, presbítero, olha, diácono fulano de tal, olha, pastor, depois que a minha esposa sair do hospital, então nós vamos servir ao Senhor. Depois que o meu filho passar por esse problema, então eu virei e me entregarei ao Senhor. Depois que tal coisa acontecer, então eu virei e vou congregar corretamente na igreja. Nós não temos controle da vida, do tempo, não está nas nossas mãos. O tempo da nossa partida não
compete a nós, não está nas nossas mãos. É por isso que Davi serve a Deus, independente das circunstâncias à sua volta, porque a qualquer momento ele pode partir, a qualquer momento ele pode ser capturado, ele não sabe o plano de Deus para ele ainda, as coisas estão meio enuviadas diante dele. Independente das circunstâncias, querido irmão, querida irmã, sirva ao Senhor e faça isso agora, faça isso já. Você, seu marido, seus filhos, se você tem condições de fazer com todos eles, faça isso já. Se não tem condições de fazer com todos eles, faça você mesmo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque é benigno, é compassivo, queridos. Davi está se sentindo perseguido por Saul, uma perseguição implacável. Davi está amedrontado, angustiado, exausto, preocupado, cercado de homens que até aquele instante não eram soldados, eram homens problemáticos que tinham se juntado a ele, e Davi então ouvia problemas de toda sorte e de toda parte. Davi está atravessando aquilo que nós chamamos de o momento escuro da caminhada. Perseguido, amedrontado. Verso 4 e o verso 6 nos mostram que Davi está preocupado, está angustiado, está exausto, amedrontado, não sabe o que vai acontecer. E nessa noite escura que Davi está atravessando, ele então vai nos mostrar o que ele fez em tempos assim. Nós precisamos aprender com Davi o que fazer em tempos de escuridão na caminhada. Nos versos de 1 a 3, nós temos um Davi que em tempos de escuridão na caminhada, se coloca em oração diante de Deus. Agora aqui está a providência de Deus sobre a vida de Davi, em que as dificuldades, os problemas, a angústia, a preocupação alcança Davi para aprimorá-lo na universidade, na faculdade chamada oração. Versos 4 a 6, Davi faz uma declaração de fé ao nosso Deus. Ele é aprimorado na sua visão de Deus e na sua declaração de quem é este Deus. Nos versos 7 até o verso de número 11, então, Davi é aprimorado na sua determinação de servir a Deus. A tribulação faz de Davi um homem mais perseverante. Quanto mais você bate, quanto mais você persegue, quanto mais problemas você dá a Davi, mais ele se esconde em Deus, mais ele busca Deus, mais ele está determinado a servir a Deus. Meus amados irmãos, então vejamos os versos de 1 a 3, quando Davi invoca o nome do Senhor em oração, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Verso 2, clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Agora aqui está um homem buscando a Deus em oração, olhando para Deus independente das circunstâncias que estão rodeando a ele, e buscando a Deus em oração, olhando para os atributos de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade, o seu amor. É isso que ancora a alma de Davi, é isso que dá certeza e convicção a Davi de continuar buscando a Deus em tempos de angústia, em tempos de escuridão. Davi reconhece, querido, no verso 2, quando ele diz: o Deus que por mim tudo executa, ele reconhece que aquela caverna na qual ele está agora é o melhor lugar de segurança que Deus tem para ele.
Aquele lugar, aquela caverna, com ar-condicionado e tudo, foi preparado por Deus, especialmente para ele. O Deus que por mim tudo executa. O Deus que conduz os meus pés até a sua soberana vontade. O propósito de Deus, queridos, que às vezes o lugar de segurança não é um lugar tão confortável assim. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, dá um amém, querido. Senão eu acho que estou falando aí para o ar. Estou não. Às vezes, o lugar da proteção de Deus é um lugar desconfortável. Às vezes, o lugar da proteção de Deus é um lugar chato. Às vezes, é um lugar que não é tão confortável como nós gostaríamos que fosse, tão iluminado como nós gostaríamos que fosse, com uma sonoridade tão boa como nós gostaríamos que fosse, mas tem uma notícia para você: é o lugar mais protegido da terra que Deus tem para você e para a sua família nesse momento. É assim que Davi se sente. O Deus que por mim tudo executa, é a este Deus altíssimo que eu oro. E Davi classifica esse Deus como Deus altíssimo, porque ele está dizendo em alto e bom som: eu não estou clamando ao mesmo Deus que clamam as nações que não te conhecem. O meu Deus é o Deus altíssimo, é o El Elyon, é o Deus que fez todas as coisas. É a este Deus que eu estou orando neste momento. É a este Deus que eu clamo e que peço: Senhor, me abriga embaixo das tuas asas, cobre-me com as tuas asas, faze com que as tuas asas sejam para mim abrigo, sejam o meu refúgio, sejam a minha proteção. Ah, queridos, Davi está olhando naquele momento para aquela caverna escura, úmida, está dizendo, assim como Martinho Lutero: ó Deus, eu bem sei que não é essa caverna que me protege, mas eu sei que são as tuas asas e a tua poderosa mão que me acolhe, que me protege. A figura aqui é de uma galinha usada depois, mais à frente, pelo próprio Jesus. Jerusalém, Jerusalém, como eu queria colocar você embaixo das minhas asas e te proteger como uma galinha faz com os filhotes, mas você não quer, você rejeita o meu cuidado, a minha proteção. A figura que Davi usa aqui, essa mesma figura depois utilizada à frente por Jesus, é de uma galinha que protege os seus filhotes, seus pintinhos. Quando dá um trovão, blum, a galinha já acolhe seus filhotes embaixo da sua asa. Tenta mexer ali e pegar um filhote para você ver, se não consegue. Estão todos escondidinhos ali. Davi está dizendo: Senhor, me acolhe também embaixo das tuas asas. Não é a caverna que me protege, é o Deus que fez a caverna e que fez tudo, que é o meu protetor. Ah, queridos, em tempo de tribulação, de angústia, de noite escura da vida cristã, Deus quer aprimorar a nossa oração. Deus quer uma oração renovada. Deus não quer aquela mesma repetição enfadonha, que nós sabemos como começa a oração e como termina, e como chega ao meio, como se desenvolve. Deus quer um coração entregue em oração diante dEle. Talvez as tribulações da vida que chegaram a mim e a você, querido, é Deus dizendo a mim e a você: renova a sua vida de oração, renova a sua vida de comunhão comigo. Eu vou ter que te levar a uma situação de aperto, a uma situação de angústia, a uma situação de escuridão, para renovar a sua vida de fé, para renovar o seu culto, para que a sua oração seja algo mais viva, mais pungente. Às vezes nós nos vemos nas mesmas situações, nos mesmos problemas que Davi. Nós precisamos também de refúgio, precisamos de socorro.
E Deus está dizendo a mim e a você, querido, o melhor refúgio para você não é um lugar, é uma pessoa. Às vezes nós queremos buscar refúgio. Pastor, eu vou embora para Portugal. Lá as coisas é melhor. Lá não tem tanto assassinato, pastor. Lá não tem tanto roubo, não. Vou embora para a Austrália, pastor. Vou embora para... Deus vem a mim e você e diz: ei, querido, você ainda não entendeu, não. Não é o lugar. É o Deus que fez o lugar. Não é o lugar que te protege, não. É a mão do Deus que construiu todas as coisas. Às vezes, querido, o melhor lugar de Deus para nós é onde nós estamos mesmo. Não é outro lugar, não. É esse. Pastor, está tão desconfortável. Tá. Pastor, tanta briga, tanta violência. Mas esse é o lugar de maior proteção que Deus tem para você. Você pode ir por um lugar mais seguro do que esse, fisicamente falando, mas será o lugar mais desprotegido no qual você poderá se abrigar. Pense sobre isso, querido. A adversidade é a escola de Deus para formar homens, mulheres, jovens, mais crentes, pessoas de oração pungente. Versos 4 a 6, nós vemos um Davi declarando a sua fé ao Senhor, quando ele diz também em sua oração: a minha alma, ó Deus, está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a sua glória. É bem possível que Davi agora está na frente da caverna, olhando para todo o vale, e esteja rememorando uma ou outra situação da qual ele tomou conhecimento no Antigo Testamento, em que a glória de Deus brilhava sobre o povo, e todo o povo podia então contemplar aquele momento. É bem possível que seja isso que esteja vindo à mente do salmista Davi nesse instante, querido. Davi então olha para todo aquele vale, talvez ainda com o coração perturbado, preocupado, entristecido pela perseguição. Davi olha para aquilo e diz: Deus, brilha a sua glória em todo esse vale, Senhor, sobre toda a terra. Faz descer a sua vontade, Deus. Davi tirou o olho das circunstâncias que o rodeiam e acabou de colocar o olho naquilo que é mais glorioso, mais elevado sobre toda a terra. A glória de Deus brilhando sobre toda a terra. Deus, independente das circunstâncias que me rodeiam, faz brilhar agora a sua glória sobre toda a terra. Manifesta todo o seu poder, manifesta toda a sua natureza, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua ira, os seus atributos incomunicáveis. Faz brilhar sobre essa terra agora, Deus. Mostra quem é o Senhor para este povo, ó Pai. Querido, ser exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra brilha a sua glória. Às vezes, e é assim comigo também, não fica pensando: pastor Fabiano é uma rocha de fé. É nada, querido. Para mim é uma luta. Minha esposa sabe, ela olha às vezes na minha cara e fala: meu Deus do céu, vai sucumbir, vai ajoelhar, não vai aguentar não. Não, queridos, é um desafio para todos nós. Tirarmos o olho das circunstâncias adversas da nossa vida e colocarmos o olho nas coisas eternas, na glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós comparamos o grandioso Deus a quem nós servimos com as circunstâncias da nossa volta, elas se tornam pó.
se tornam em nada, porque o Deus a quem eu e vocês servimos é o Deus que tem poder sobre todas as coisas, é o Deus que tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis, é o Deus que controla e traz todas as coisas debaixo do poder da sua mão e guia os nossos pés exatamente onde Ele quer que estejamos, queridos, debaixo do centro da sua vontade. Portanto, em tempo de tribulação, de angústia, de noite escura da alma, Deus quer a renovação do nosso culto, Deus quer novos olhos, Deus quer uma nova mente, uma mente renovada, um espírito renovado. Deus quer que se confirme na nossa vida aquilo que está em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sigamos, prossigamos firmes, olhando para Ele, porque quando estamos com os olhos nele, todos os demais problemas se tornam nada, pó. Quem é que pode fazer frente ao nosso Deus? Que problema há que o nosso Deus não possa resolver? Qual é o problema mesmo que você tem na sua vida? Eu acho que o maior problema que eu tenho na minha vida hoje é o problema do terreno da nossa igreja. Esses tempos eu fui conversar com um pastor, e aí ele falou assim para mim: ô Fabiano, então você está meio preocupado, rapaz? Eu estou. Aí ele falou assim para mim, sabe o que ele falou, presidente Rui? Falou assim: rapaz, sabe por que você está preocupado assim? Porque você acha que o valor desse terreno é muito alto. Falei: é verdade. Você está olhando para a circunstância. Ele falou assim: o que é esse valor diante do nosso Deus? Falei: nada. Falou: isso mesmo. Olha para o teu Deus, Fabiano. E às vezes até nós precisamos desse incentivo. Olha para o Deus a quem você serve. Olha para o Deus a quem você serve. Tira os olhos da circunstância. Você ficar olhando para a circunstância, você vai sucumbir. Olha, pede a glória de Deus para ser manifesta sobre toda a terra. Olha para o Deus a quem você serve, querido, querida. Por fim, meus amados irmãos, verso 7, agora até o verso de número 11. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está... Num verso ele repetiu 2 vezes a mesma coisa. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma. Acorde a lira. Acorde a harpa. Eu quero acordar o alvorecer, eu quero acordar o sol. Quando o sol nascer, eu estarei cantando, eu estarei entoando louvores ao meu Deus. Eu te darei graças entre os povos, eu cantarei louvores a ti entre as nações, ó Deus. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Volta o slide para nós ali agora, Charles. Da exposição. Vamos junto? Em tempo de tribulação, de angústia, dificuldade, que eu sei que você está passando, não é só eu não, você está passando também, eu sei disso. Falta de um emprego, um querido seu que está doente, problema às vezes de outra ordem aí, financeiro, problema com o filho às vezes, problema com o esposo, problema com a esposa. Pastor, estou passando por um deserto, pastor. Deus está falando no teu coração aqui nessa noite. Nesse tempo, a providência de Deus se manifestando na sua vida para conduzir você a um tempo de oração renovada, a um tempo de declaração de fé mais pungente, a um tempo de determinação, em que você terá que dizer à sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Levanta-te e o teu Senhor te ajudará. Porque você está aflita, ó minha alma? Você não conhece o Deus a quem você serve. O salmista, a partir do verso 7 até o verso de número 11,
aplica aqui um termo que seria um termo de continuidade. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Eu cantarei e entoarei louvores, acorde harpa, acorde lira, desperta, ó minha alma, eu te darei graças entre os povos, eu cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Há um termo aqui de continuidade. Eu te darei e continuarei te dando culto. Independente das circunstâncias que estão regendo agora a minha vida, eu sei que elas não estão descontroladas. Eu sei que elas não estão seguindo ao bel prazer. Eu sei que elas não são obras do acaso, obras da sorte, do azar. Isso não é cristão. Isso não é coisa de crente. Mas todas as coisas estão nas mãos daquele que tudo por mim executa, que faz os meus pés caminhar exatamente onde Ele quer os meus pés. Por isso, ó Deus, eu estou determinado a continuar servindo ao Senhor, a continuar cultuando ao Senhor, a continuar louvando o Teu nome, ó Senhor, entre os povos, entre os meus irmãos, no culto público. Eu vou continuar cantando. Querido, está doendo, não está não? Alguns de vocês aí eu sei que está. Eu sei que estão meio desesperados. Às vezes, uns aqui mais do que eu, outros menos do que eu. É verdade. Mas a chamada de Deus hoje para mim e para você é: filho meu, esse é tempo de você renovar a tua aliança comigo. Esse é tempo de você mostrar para os teus irmãos como é que se serve a Deus, mesmo no tempo da angústia, mesmo no tempo da tribulação. Esse é tempo em que você evangeliza os teus filhos. Esse é tempo em que você evangeliza a tua igreja, por meio da tribulação que Deus colocou sobre as suas costas. E Ele certamente, querido, no tempo certo, te dará o escape. As formas como Cristo se desenvolve para nós nesse texto é glorioso por demais, queridos. É grandioso. A primeira forma é aquela que está no verso de número 3, quando o salmista diz assim: dos céus Deus me envia o seu auxílio. A palavra aí é salvação. Dos céus Deus me envia a sua salvação e me livra. Aí está a proclamação do Messias na oração do pequeno Davi. Aquele que traria de fato a salvação, não de circunstâncias, sabe, momentâneas, mas de circunstâncias eternas, enviaria o seu Filho de uma forma plena, de uma forma gloriosa, nascido de mulher, pela obra do Espírito Santo, uma obra sobre-humana, uma obra extraordinária, uma obra eficaz, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar aqueles que pela lei estavam condenados, eu e cada um de vocês. Dos céus, Deus envia a sua salvação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que está existindo existiria. Ah, queridos, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos do Deus Altíssimo. Por meio desta obra sobrenatural, salvífica, enviada dos céus, na plenitude dos tempos, na totalidade, Deus salvou a mim e a você, não somente das circunstâncias temporais que nos afligem nesse mundo, mas de uma aflição
eterna. Oh, querido, isso tem que alegrar seu coração, pelo amor de Deus. Assim como tem que alegrar o meu coração também. Isso tem que movimentar os nossos olhos para adiante de Cristo Jesus. Meus irmãos, por fim, a segunda forma como esse texto aponta para o Messias é justamente a forma como eu já lhes mostrei anteriormente. Davi pede que Deus o esconda debaixo das suas asas como abrigo, no verso 1, até que as calamidades passem. Houve um momento em Mateus, lá na altura do capítulo 27, se não me falha a memória, em que Jesus olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Como eu queria te acolher debaixo dos meus braços, te proteger, como a galinha faz com os seus pintinhos, para protegê-los em tempo de angústia e de tribulação. Mas você não quer. Davi é um homem sábio, que queria esse acolhimento. E eu pergunto a você, querido, nessa noite, Cristo quer acolher-nos debaixo das suas asas, nessa noite, não apenas de circunstâncias temporais, mas de problemas e de sofrimentos eternos. E a grande pergunta dele para cada um de nós nessa noite é: você quer? Você quer ser abrigado, protegido? Você quer ser guardado? Oh, querido, eu quero. Eu quero ser guardado, protegido, pastor Hernani, debaixo das mãos desse poderoso Deus. Quem guarda e quem protege o povo é Jesus Cristo. Por isso ele pode dizer a mim e a cada um de vocês: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eles estão nas minhas mãos. E o meu Pai, que é maior do que eu, me deu cada um deles. E eu não lanço ninguém fora. Antes eu vou ressuscitá-los no último dia. Eu protejo, eu guardo, eu os faço perseverar na fé. Eu lhes dou tribulação quando eles precisam, lhes dou descanso no tempo certo. Tribulação quando precisam, descanso no tempo certo. Eu vou lapidando cada um deles. Eu vou moldando, eu vou fazendo eles mais humildes. Eu vou trabalhando na vida de cada um deles, preparando eles para aquilo de maior, de mais exaltado que eu tenho para eles, que não são coisas desse mundo, passageiras, mas coisas eternas. Amém, querido? Eu convido você a colocar-se em pé comigo nessa noite, cantar comigo um último hino ainda de louvor ao nosso Deus, com toda alegria, clamando a esse Deus: Deus, livra-me, Senhor, protege-me, dá-me maior determinação, dá-me um tempo maior de oração, meu Pai. Segue comigo, ó Deus, não me deixa sozinho. Vamos cantar, queridos? No
Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, diante das tribulações, das intempéries da vida, diante dos vendavais, Deus, que muitas vezes nos levam, Pai, de um lado para o outro, diante de tempos, ó Deus, em que nos sentimos desprotegidos, que o Senhor, através da Tua palavra, Pai, nos mostre que é em tempos assim que o Senhor renova a Sua graça sobre nós, querendo nos levar a um tempo de oração mais profunda, mais pungente, a declarações de fé mais altas, mais sublimes. Ó Deus, a um tempo de determinação, onde independente das circunstâncias que nos cercam, Pai, nós vamos louvar e nós vamos continuar louvando e dando culto ao Senhor, Deus. Porque mesmo que nós atravessemos pelos vales escuros, Deus, dessa vida, por vales de morte, Deus, de assombração, de medo, de angústia, nós sabemos que o Senhor está conosco em todo tempo, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor nos pega pela mão e nos conduz, e que nenhuma dessas situações e circunstâncias saem do Teu controle, Pai. Portanto, nessa noite, Deus, nós renovamos com o Senhor o nosso culto, Pai, o desejo de servir ao Senhor, independente das circunstâncias que nos rodeiam, Pai. Porque tudo isso é para a glória do Teu nome e para nos formar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ainda que o homem exterior se corrompa, se degrade, Deus, pelas manifestações imprevisíveis das dificuldades que nos cercam, o homem interior vai se renovando dia após dia a imagem do Cristo ressurreto, Pai. Porque nossa leve e momentânea tribulação, ó Pai, segundo a Tua palavra, produz em nós eterno peso de glória. Que seja assim sobre todos nós, no nome de Jesus, Pai. E agora, povo de Deus, que o grande amor do nosso Deus, o eterno Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho e Salvador nosso, que a esperança, o consolo, todo o fortalecimento, a oração, a determinação, o continuar a servindo a Deus, que procedem da obra sobrenatural e sobre-humana do Deus Espírito Santo, repouse sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus ao redor deste mundo, em nome de Jesus. Amém.